Olá a todos os seguidores daqui do canal. Vocês já me conhecem, eu sou Agnaldo Moraes e, como prometido é devido, estou aqui para falar com vocês sobre as funções do glomérulo. Esta aula é uma continuação da anterior. Se ainda não viste a anterior, podes clicar aqui no link que está lá para cima para poderes ter uma sequência daquilo que nós já abordamos na aula anterior em relação ao nosso tema. Bem, sem mais delongas, vou pedir a você que, se não está inscrito no nosso canal, possa se inscrever, ative o sino das notificações e deixe aqui o teu like, de forma que eu possa produzir mais conteúdo e o YouTube possa entregá-lo cada vez mais a cada um de vocês. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o glomérulo e na aula anterior eu já mostrava que o glomérulo não é mais do que um conjunto de capilares, né? É um tufo de capilares que se encontra envolvido por uma cápsula, que é a chamada cápsula de Bowman. Esse conjunto de capilares está localizado entre duas arteriolas, uma arteriola eferente e a outra arteriola, que é a arteriola aferente. Na verdade, o glomérulo é essa estrutura que você vê aqui no meio, centralizada, e que está localizado entre essas duas arteriolas que nós acabamos de identificar ali, a arteriola aferente e a arteriola eferente. Esse glomérulo, por sua vez, ele está envolvido por essa estrutura em forma de bola, que é a cápsula de Bowman, e essa cápsula de Bowman, se vocês perceberem, ela tem uma dupla membrana. Tem uma membrana interna e uma membrana mais externa. Entre as duas membranas há um espaço, que é esse espaço roxo que vocês conseguem ver ali. Esse espaço é conhecido como espaço de Bowman. É nesse espaço onde o sangue, depois de parte dele ser filtrado, produz, né, o filtrado que passa aí nesta região. O que se passa em real com o glomérulo é que o glomérulo, na verdade, ele circunscreve duas cavidades, ou seja, tem a cavidade interna, que tem a ver com esse lúmen do vaso capilar, no interior do lúmen, aonde circula o sangue, e tem essa cavidade externa que está demarcada ali com a seta, que é o espaço de Bowman. O que acontece é que o sangue, ao circular no interior aqui do glomérulo, ele sofre uma pressão de grande quantidade e esta pressão obriga com que parte do sangue passa para o outro lado, que é esse espaço de Bowman, e que depois esse filtrado que se forma segue todo esse trajeto com o objetivo de formar então a urina. Qual é o outro aspecto muito importante que nós devemos ter em conta aqui? É que este mesmo glomérulo que nós estamos aqui a ver, o que ele é, na verdade, é um filtro. O glomérulo não é mais do que um filtro. E qual é a função de um filtro? Um filtro tem a função de peneirar. Um filtro tem a função de separar. Ou seja, ele permite que algumas substâncias passem de um lado para o outro. Esse é o trabalho do glomérulo. Tudo que nós consumimos no nosso organismo, medicamentos, qualquer outro tipo de substâncias, estão a circular na corrente sanguínea. Essas substâncias depois precisam ser eliminadas. Quem faz a eliminação dessas substâncias, parte delas acaba por ser o rim. Mas para o rim fazer essa eliminação, ele tem que selecionar o que é importante, o que ele precisa, o que ele não precisa. E essa seleção é feita a nível do glomérulo, porque o glomérulo tem essa função de filtro, tem essa função de filtrar as substâncias. E ele filtra substâncias, quer pelo seu tamanho, por isso é que ele tem uma barreira mecânica, bem como ele também filtra a substância pela sua carga. Nós sabemos que muitas substâncias no nosso organismo, eles adotam cargas, ou seja, são carregados de forma positiva ou de forma negativa. E o glomérulo, no seu processo de filtração, ele constitui como uma barreira mecânica, de acordo com o tamanho, e uma barreira elétrica para as partículas que estiverem carregadas, quer seja de forma negativa ou de forma positiva. Então, nesta imagem aqui ao redor, conforme nós dissemos, se o glomérulo ele é um filtro, se o glomérulo tem essa função de fazer separação de substâncias de um lado para o outro, então ele tem que ser formado essencialmente por membranas que vão realizar essa filtração. Ele vai ser formado por membranas que realizam esse processo de filtração. E
O glomêrulo, por sua vez, ele tem 3 membranas que fazem esse processo de filtração. A primeira membrana do glomêrulo é conhecida como membrana endotelial. Essa membrana faz parte do endotélio do capilar e é a membrana que está em contato diretamente com o sangue. Essa membrana endotelial possui alguns orifícios ou poros que nós chamamos de fenestrações. Se verem aqui na imagem, está representada pelo número 1. Esses orifícios que vocês veem aí são as fenestrações e são orifícios da primeira membrana de filtração do glomêrulo. Por esses orifícios passam algumas substâncias, sejam elas substâncias de tamanho pequeno ou também substâncias que estão carregadas. Essas substâncias, essencialmente no nosso sangue, são alguns íons, como o sódio, o cloro, o potássio, até mesmo também a glicose também passa por esse orifício. Agora, temos a seguir a segunda membrana de filtração. Vimos a primeira membrana, que é esta, que é o endotélio. Temos a segunda membrana, que essa segunda membrana é a membrana basal glomerular. Diferente da primeira membrana, que contém orifícios ou que contém fenestração, a membrana basal glomerular não contém orifícios, ela não possui poros que permita a passagem de substâncias propriamente dita. Por quê? Porque ela é formada principalmente de proteínas, de heparasulfato, de glicosaminoglicanos e proteínas do tipo colagenosas e não colagenosas. Por sua vez, essas proteínas estão embebidas numa estrutura viscosa que é conhecida como a matriz messangial. Essa matriz messangial é produzida por um tipo de células que é chamada de menságio. E essa matriz tem como objetivo de fechar qualquer orifício que poderia existir ou que poderia aparecer entre as proteínas da membrana basal glomerular. Então, diferente da primeira membrana, a membrana basal glomerular não tem células, ela não é formada por células, é formada essencialmente por proteínas e não tem orifícios porque existe uma estrutura gelatinosa que forma uma matriz ou um gel que cobre toda a estrutura por completo, não permitindo que haja algum orifício. A seguir temos então a terceira membrana, que é a membrana epitelial. De recordar que essa membrana epitelial do glomêrulo não é mais do que senão aquela membrana que nós vimos quando falamos da cápsula de Bowman, vimos que ela tinha uma dupla membrana, se vocês verem aqui na imagem do outro lado, essa dupla membrana da cápsula de Bowman e que nela tem um espaço, esse espaço roxo, que é o espaço de Bowman. A primeira membrana que está lá dentro em contato com o glomêrulo é essa membrana epitelial que faz parte da terceira membrana de filtração do glomêrulo, ao passo que a segunda membrana é que forma a parede e entre as duas membranas, né, da cápsula de Bowman, tem esse espaço que é o espaço de Bowman. Então, voltando aqui nas 3 membranas de filtração, a terceira membrana de filtração é a membrana epitelial e ela é formada essencialmente por células epiteliais. A semelhança da primeira membrana, que tem células endoteliais, a terceira membrana também tem células, mas tem células epiteliais. Esta célula, por sua vez, ela repousa por cima do glomêrulo e ela envia alguns prolongamentos. Se observarem aqui na imagem, ela tem esses prolongamentos como se fossem braços. Esses braços nós chamamos de podócitos. E ele tem um primeiro podócito grande, que é o podócito primário, depois tem um podócito aqui secundário e tem aqui a seguir o podócito terciário. Se vocês perceberem, entre esses braços ou esses podócitos existem espaços. Esses espaços são conhecidos como fendas de filtração e nesse lugar se dá passagem de substâncias.
Então, se nós observarmos com atenção, a primeira membrana, que é a membrana endotelial, essa membrana possui poros, que são as fenestrações. E a terceira membrana, que é a membrana epitelial, que tem os podócitos, tem também espaços, que são os espaços podocitários, que por sua vez são conhecidos também como fendas de filtração. Apesar de que esses espaços, por sua vez, também são cobertos por uma membrana de proteína, que é a nefrina, e ao seu redor existem também outros tipos de proteínas, como a megalinas e cubelinas, que têm a função de fazer fagocitose de proteínas que tentam atravessar esta região. Então, o que é importante aqui de perceber? É perceber que a primeira membrana, que é o endotélio, tem poros, tem orifícios, e a terceira membrana, que é epitelial, também tem espaços que são os espaços podocitários. Isso significa dizer que a primeira e a terceira membrana têm poros e elas permitem passagem de substâncias. Já a membrana intermédia, que é a membrana basal glomerular, ela não possui poros e ela tem a estrutura de matriz messagial. Quer dizer que ela é quem determina o que passa e o que não passa a nível do glomérulo. É muito importante percebermos isso. Por quê? Porque pelo tamanho, as substâncias podem atravessar os poros do endotélio, mas quando chega na matriz messagial, quando chega na membrana basal glomerular, é ela quem vai determinar se pode passar substâncias ou se não pode passar. Por ela ser uma membrana rica em proteínas, essencialmente proteoglicanos e proteínas de colágeno tipo 4, tipo 5, sabemos que então ela tem carga negativa. Porque as proteínas no nosso organismo, elas são carregadas de forma negativa. Por ela ter carga negativa, significa dizer que as substâncias que tentarem atravessar o glomérulo e forem de cargas negativas, não vão conseguir atravessar o glomérulo por um aspecto muito simples explicado pela física. Quando nós temos substâncias com cargas iguais, elas são repelidas, né? Então, se, por exemplo, uma proteína que está na corrente sanguínea tenta passar pelo glomérulo para ir do outro lado da urina, ela não consegue, porque a membrana basal glomerular, o que ela vai fazer? Ela repele toda a proteína, porque as proteínas têm cargas negativas. Estamos a falar de um processo normal. No indivíduo que tem um funcionamento do glomérulo normal, não tem como passar proteínas na urina, não tem como passar sangue na urina. Por quê? Porque nós sabemos que o sangue tem as células, né? As células sanguíneas, temos os glóbulos vermelhos eritrócitos. Primeiro, o eritrócito não passa pelo seu tamanho, e segundo, a hemoglobina não passa por ser uma proteína. Como o eritrócito é rico em hemoglobina, e a hemoglobina é uma proteína, e essa proteína tem carga negativa, ela não consegue atravessar a membrana basal glomerular, porque a membrana basal glomerular vai repelir ela. Então, mas você percebe que em algumas condições nós podemos encontrar sangue na urina, ainda que seja sangue que é só visto ao microscópio ou sangue que é visto logo a olho nu, mas pode ocorrer algumas situações que encontramos sangue na urina, encontramos proteínas na urina, encontramos leucócitos na urina. Se tu encontrares sangue, proteínas, leucócitos na urina, significa dizer que há um dano a nível dessas três membranas de filtração do glomérulo. Esse dano pode ser a nível do endotélio, pode ser a nível da membrana basal glomerular, como também pode ser a nível da membrana epitelial, porque em condições normais essas substâncias não passam. Por exemplo, vocês poderiam dizer, mas os doentes com diabetes, eles têm passagem de proteína, passa essencialmente a albumina. Primeiro é que essa é uma condição patológica, porque em condição normal não pode passar proteínas na urina, não pode passar albumina na urina. Alguns estudos dizem que há uma passagem pequena de uma certa quantidade, porque a albumina, pelo seu tamanho, consegue atravessar a fenestração. Mas acontece que os podócitos têm aqueles dois tipos de megalinas e cubelinas que existem ali, que têm a função de fazer fagocitose de qualquer
proteína que tenta passar por esta região. Mas o que acontece então com o indivíduo que tem diabetes? O indivíduo que tem diabetes, ele tem excesso de glicose no sangue e a glicose tem carga negativa. O que acontece na diabetes é, como ele está com muita glicose no sangue, o que vai acontecer é que a glicose, por sua vez, liga-se à albumina ou liga-se a proteínas do corpo. Quando você tem muita glicose em excesso e essa glicose liga-se a proteínas, esse processo nós chamamos de glicação de proteínas ou glicosilação das proteínas. Ou seja, de tanta glicose em excesso, como ela tem carga positiva, então ela atrai proteínas que têm carga negativa. Então, a glicose vai fechar por completo a albumina e essa albumina, por sua vez, que fica no centro da glicose, vai acabar por alterar a sua carga de base. E, por sua vez, quando a glicose tenta passar pela membrana basal glomerular, acaba por fazer um arrasto de albumina que também atravessa essa membrana. Como essa membrana desse doente com diabetes já é uma membrana defeituosa, já é uma membrana que está sob excesso de glicose, já é uma membrana que está sobre hiperfiltração, então facilmente consegue atravessar a albumina, uma vez que elas sofreram glicação por intermédio da glicose. Depois, também existem outras condições em que podem ocorrer passagem de substâncias, mas o mais importante a realçar aqui é que quando o dano a nível da membrana ocorre pela membrana basal glomerular e pelos podócitos, se o dano ocorrer nessas duas camadas mais externas, você vai ter um aumento de permeabilidade maior e vai ocorrer uma passagem massiva de proteínas em grande quantidade. Se esta proteína atingir o valor de 3,5 gramas nas 24 horas, nós consideramos então que esse doente está a perder proteínas pela urina e essa proteinúria é uma proteinúria na faixa nefrótica. Ou seja, esta proteinúria na faixa nefrótica porque atingiu esses valores. É diferente de um síndrome nefrótico. Se tu quiseres que eu faça um vídeo a esclarecer o que é proteinúria nefrótica, o que é o síndrome nefrótico, podes deixar aqui um comentário no canal, aqui abaixo do vídeo, e eu poderei fazer um vídeo onde vou explicar o que é síndrome nefrótico, o que é proteinúria nefrótica e em que condições ela acontece. Então, isso para dizer que danos que afetam a membrana basal glomerular e danos que afetam a membrana epitelial vão cursar com proteinúria nefrótica. Em geral, vão cursar com síndrome nefrótico. E os danos que afetam a membrana endotelial, que é a primeira membrana, não vai atingir valores de proteinúria que vão chegar até 3 gramas nas 24. Então, vão ser proteinúrias subnefróticas e, em geral, cursam também com síndrome nefrítico. Cursam com síndrome nefrítico por quê? Nós sabemos que no síndrome, um dos aspectos principais do síndrome nefrítico é quando se observa a urina, nós vamos encontrar os glóbulos vermelhos dismórficos ou eritrócitos deformados. Isso acontece por quê? Porque ocorre em condições em que quem está lesado é a primeira camada, que é a membrana endotelial. O endotélio foi danificado, mas a membrana basal ela está íntegra, ou os podócitos estão íntegros. O que vai acontecer? O endotélio foi danificado, a hemoglobina, os eritrócitos vão tentar atravessar a membrana basal glomerular. Só que eu vos disse que a membrana basal glomerular ela tem aquela estrutura gelatinosa, ela é uma matriz. Como ela está íntegra, o eritrócito, ao tentar atravessar a membrana basal com todas as suas forças, ele vai sofrer deformação. A sua membrana vai sofrer lesão, ele vai ficar alterado. Então, ele acaba por atravessar, sim, a membrana basal glomerular com muita dificuldade, mas ele fica um eritrócito deformado. E quando nós fazer o exame da urina, observamos ao microscópio, vamos perceber que temos eritrócitos dismórficos ou glóbulos vermelhos, né, dismórficos, que é sinal de que essa é uma hematúria que surge a partir do glomérulo, porque há dificuldade em atravessar a membrana basal glomerular. Outras situações também que existem ainda em que
é um processo patológico que pode permitir passagem de substâncias é quando, por exemplo, nós temos um processo infeccioso, seja, por exemplo, num caso de malária, num caso de uma infecção por estreptococos, por xistosoma, entre outros. Quando nós temos um processo infeccioso, ocorre uma produção de antígenos e anticorpos. Essa produção antígeno-anticorpo, né? Essa interação de um antígeno com o seu anticorpo vai formar o complexo antígeno-anticorpo. Este complexo antígeno-anticorpo que está a circular na corrente sanguínea acaba por chegar a nível do glomérulo e se instalam ali no glômerulo, ficam presos no endotélio ou no capilar glomerular. E isso desencadeia um processo inflamatório. Se você tiver inflamação a nível do endotélio, você vai afetar a membrana de filtração e vai ter dificuldade para fazer o processo de filtração glomerular. É por essa razão que muitas infecções, como a infecção por estreptococcus beta-hemolítico do grupo A, um indivíduo que teve, por exemplo, uma piodermite, uma infecção da pele, uma faringite ou uma endocardite, uma infecção a nível ali das válvulas do coração, pode desenvolver um síndrome nefrítico, pode desenvolver uma lesão a nível do rim por deposição desses complexos, né? Desses complexos entre antígeno e anticorpo. E também temos outras condições em que o organismo produz anticorpos que vão contra a membrana basal glomerular. Né? Em casos de pacientes, por exemplo, que desenvolvem uma insuficiência renal rapidamente progressiva, nós temos anticorpos em que o organismo produz anticorpos que vão contra a membrana basal glomerular, destroem a membrana basal glomerular, causando então aumento de proteinúria. Temos também outras doenças em que nós temos, por exemplo, no lúpus eritematoso sistêmico, também temos anticorpos que vão contra proteínas de domínio não colágeno da membrana basal glomerular. Também temos ainda doenças genéticas que, por exemplo, a nível da membrana basal glomerular, nós temos o síndrome de Alport, em que é uma condição em que ocorre uma mutação em genes que codificam síntese de proteínas da membrana basal glomerular. Então, tudo isso que eu acabei de explicar são alguns processos patológicos que podem afetar o glomérulo e que podem causar alterações da tua função renal e que podem fazer com que você pode vir a perder o rim, porque muitos desses processos podem ser agudos e evoluir rapidamente com a perda da função renal, mas também alguns desses processos podem causar ou desencadear um processo crônico e fazer com que você pode perder a tua função renal ao longo do tempo, em 5 ou mesmo em 10 anos. Importante que nós temos que acabar por falar aqui é que toda essa massa de glomérulo que nós tivermos a nível do nosso organismo, o glomérulo é onde ocorre a filtração. E o nosso corpo é formado por milhares de glomérulos. Milhares de glomérulos. E esses glomérulos têm a função de receber o sangue para fazer a filtração. Nós sabemos então que o nosso coração, em 1 minuto, ele bombeia 6 litros de sangue. E desses 6 litros de sangue, 1,2 litros vai parar no rim para sofrer o processo de filtração. Em cada minuto, o rim recebe 1,2 litros de sangue. Desses 1,2 litros de sangue que o rim recebe, se nós multiplicarmos por 60 minutos, que é 1 hora, vai nos dar cerca de 72 litros de sangue, que é o que o rim recebe. E logo nas 24 horas, nós acabamos por ter cerca de 170 litros de sangue que passa pelo rim para sofrer filtração. Isso pode variar de um indivíduo para outro, uns filtram mais do que os outros, mas em média o intervalo vai partir de 170 até 180 litros de sangue por dia que o nosso rim recebe. Então, o que eu estava a explicar é que o sangue entra aqui pela arteriola aferente e penetra no interior do glomérulo.
O sangue no interior do glomérulo, que é esse capilar glomerular, ele tem que ser filtrado. Para que a filtração ocorra, é necessário que esse sangue sofra uma pressão enorme para ele passar do outro lado em forma de filtrado. O capilar glomerular é igual aos outros capilares que nós temos no organismo. Nós temos capilares a nível do cérebro, temos capilares nas extremidades, nos membros inferiores, conforme também temos aqui o capilar glomerular. Qual é a diferença? A diferença é que nas outras partes do organismo, a pressão nos capilares varia de 10, 15 até 20 milímetros de mercúrio. Acontece que no glomérulo, a pressão capilar é 3 vezes mais do que num capilar normal. Se eu estou a dizer que a pressão no capilar normal varia de 10, 15 até 20 milímetros de mercúrio, então a pressão dentro do glomérulo, que é 3 vezes mais, essa pressão varia entre 45 até 60 milímetros de mercúrio, conforme podemos ver aqui. E o objetivo dessa pressão tão alta no interior do glomérulo é para quê? É para fazer com que o sangue passe do glomérulo para o espaço de Bowman com o objetivo de produzir então o filtrado glomerular. Essa pressão que nós estamos a ver aqui no interior do capilar glomerular é a mesma coisa de pressão que nós temos de pressão arterial. É a mesma coisa, a diferença só em termos de valor. Quando você pega um esfigmomanômetro e medes a tua pressão arterial no braço e diz que a minha pressão está no valor de 120 por 80, é porque o braço tem um calibre de uma artéria maior e a pressão aqui é alta. No glomérulo, a pressão também chega até lá. E quando a pressão chega no glomérulo, ela é de 45 a 55 milímetros de mercúrio. Essa pressão é com o objetivo de favorecer o processo de filtração. Então, nós vimos que o glomérulo recebe, ou o rim recebe, 1,2 litros de sangue em cada minuto. 1,2 litros de sangue é equivalente, se nós fizermos a conversão para mililitros, é equivalente a 1.200 mililitros de sangue, ou seja, o rim recebe 1.200 mililitros de sangue em cada minuto. Desses 1.200 mililitros de sangue que ele recebe em cada minuto, metade é plasma, metade é parte que se filtra, porque a outra metade é onde vamos encontrar os elementos figurados do sangue, onde vamos encontrar os eritrócitos, os leucócitos, as plaquetas, proteínas, imunoglobulinas, albuminas, entre outros. Então, dos 1.200 mililitros de sangue que o rim recebe, apenas metade, que são 600 mililitros, é que é líquida, é que é filtrável a nível do glomérulo. Desses que vai sofrer filtração, apenas 120 mililitros é que é filtrado aqui para o espaço de Bowman. 120 mililitros sofreu filtração. Dessa filtração que ele sofreu, de 120 mililitros, 119 vai ser reabsorvido. Então, isso significa dizer que o rim filtra 120 mililitros e recupera 119, ficando somente 1 mililitro de sangue no interior da cápsula de Bowman. Isso quer dizer que em cada minuto o rim filtrou 120 mililitros, reabsorveu 119 e restou com 1 mililitro para ir formar a urina. Isso estamos a falar em 1 minuto. Em 1 hora, nós vamos ter então que o rim acaba por ter 60 mililitros de filtrado de urina. Ou seja, o nosso rim, em cada hora, produz 60 mililitros de urina. E nas 24 horas, ele vai produzir 1.440 mililitros de urina. Então, um rim normal, que está a filtrar ao seu basal, ele tem que produzir nas 24 horas 1.440 mililitros de urina, que é equivalente a 1,5 litros de urina. Isso em torno das 24 horas. Bem, agora, este processo de filtração, ou esses 120 que nós vimos, aquilo que o rim consegue filtrar em 1 minuto, que são 120 mililitros,
Nós chamamos isso de taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular em um indivíduo saudável é de pelo menos, no mínimo, até 120 mililitros por minuto. Quando o indivíduo está a perder, o seu rim já não consegue funcionar devidamente, a taxa de filtração cai. E se ela começar a cair de forma lenta e progressiva, esse indivíduo começa a desenvolver aquilo que nós chamamos de doença renal crônica, em que ocorre uma lesão funcional ou estrutural, com diminuição ou não da taxa de filtração glomerular num período igual ou superior a 3 meses. Então, se você medir a tua taxa de filtração glomerular e ela for inferior a 120 mililitros por minuto, tu deves procurar um médico. Tu deves procurar um médico para avaliar bem o teu estado e, se possível, te encaminhar para um especialista de nefrologia. Então, para dizer que a taxa de filtração glomerular depende essencialmente de dois fatores, do coeficiente de filtração e da pressão de filtração. O coeficiente de filtração tem a ver com a área em que o capilar está emergido. Quanto maior a área, maior é a filtração. Quanto menor for a área, menor será a capacidade de filtração. Isso para dizer que, por exemplo, nós temos essa imagem, o glomérulo, né, envolvido por essa cápsula de Bowman, tem ali o espaço de Bowman, é a área em que ocorre o processo de filtração. Algumas doenças ocorrem por formação ou crescimento de algumas células dentro do espaço de Bowman. Nós chamamos isso com formação decrescente. Isso ocorre em indivíduos que estão desenvolvendo uma insuficiência renal rapidamente progressiva, seja ela por produção de anticorpos que vão contra a membrana basal, ou por síndrome de pulmão e rim, que tem anticorpos que vão contra a membrana basal e também vão contra a membrana alveolar. E esse paciente se apresenta com tosse, com hemoptise e com hematúria. Se houver crescimento de células no interior do espaço de Bowman, você vai diminuir a área de filtração e vai cair a taxa de filtração glomerular e esse indivíduo pode desenvolver um dano renal. Então, vemos nessa imagem, conforme eu vou representar agora, se crescerem células nesse espaço, conforme vocês veem, isso diminui o lugar de filtração. E isso nós chamamos de formação de crescentes. Ocorrem algumas patologias, conforme eu falei, a título de exemplos, como na insuficiência renal rapidamente progressiva, como nas vasculites, seja por vasculite ANCA ou vasculite, vasculite ANCA, seja MPO ou PR3, ou mesmo nas glomerulonefrites por imunocomplexos, se formarem crescentes que vão crescer nessa região. Também pode ocorrer diminuição do coeficiente ou da área em pacientes que, por exemplo, têm formação de microtrombos, como por exemplo na microangiopatia trombótica ou na púrpura trombocitopênica, ou por exemplo pacientes com púrpura de Enoch online, em que tu tens vários trombos que vão fechar aqueles orifícios que nós vimos a nível do endotélio. Fechando aqueles orifícios do endotélio, aquelas fenestrações, não há passagem de sangue para o outro lado, ou seja, não há filtração do sangue, logo há uma diminuição do coeficiente de filtração. Então, essas são condições que podem levar à diminuição do coeficiente da área de filtração. Também pacientes com hipertensão de longa data, pacientes com diabetes há muitos anos, esses pacientes têm hiperfiltração, esses pacientes têm uma hiperfunção do glomérulo e a membrana basal glomerular, o que acontece? Ela fica espessada, ela engrossa e engrossando, ela altera as suas propriedades que lhe permitem fazer o processo de seleção e de filtração. Conforme vemos aqui na imagem, a membrana fica espessada e isso impede dela realizar a sua função normal de filtração.
Para terminar, resta então a pressão efetiva de filtração. O que é isso de pressão efetiva de filtração glomerular? A pressão efetiva de filtração glomerular, na verdade, é a pressão que é necessária para garantir que haja a filtração para a produção de urina. Essa pressão efetiva de filtração, ela está relacionada com as forças de Starling. Isso nós vimos em física. Mas isso não é nada de difícil, ou seja, a pressão efetiva de filtração, ela corresponde, ou ela corresponde ao resultado da diferença da variação das pressões e a pressão oncótica glomerular. O que é isso, então, de variações das pressões, pressão oncótica glomerular? Tá cada vez mais difícil. Não, vamos tentar simplificar isso da melhor maneira possível. Nesta imagem, vocês veem que aqui temos o glomérulo, um capilar glomerular, envolvido com a cápsula de Bowman, e temos o espaço de Bowman. Vocês veem que as setas pretas indicam o sentido do fluxo de sangue, né, depois de filtrado para formar a urina que está a passar para o espaço do tubo urinário. O que está a acontecer aqui em concreto? O sangue está a ser filtrado no sentido capilar glomerular, tubo glomerular. Isso está a ocorrer por quê? Devido à pressão de filtração. Acontece que dentro do capilar nós temos duas pressões. Temos a pressão hidrostática glomerular, que é aquela pressão que eu expliquei lá atrás, que varia de 45 até 60 milímetros de mercúrio. Essa pressão nós chamamos de pressão hidrostática glomerular. Dentro do glomérulo também temos outra pressão. Temos a pressão oncótica glomerular ou do capilar. Essa pressão oncótica glomerular é a pressão que é exercida pelas proteínas que estão dentro do glomérulo. Então, temos dois tipos de pressão no interior do glomérulo. A pressão hidrostática glomerular, que é aquela pressão que resulta da força do bombeamento do coração, e é de 45 até 60 milímetros de mercúrio. E temos a pressão exercida pelas proteínas, que é pelas proteínas que estão dentro do capilar glomerular, é a pressão oncótica, e essa pressão é de até 30 milímetros de mercúrio. Então, dois valores. Depois, fora do capilar glomerular, temos espaço urinário, onde estão as setas pretas. No espaço urinário, também tens a pressão hidrostática tubular. A pressão hidrostática tubular é a pressão que resulta da força que o fluido exerce a nível da parede dos tubos. Essa força é de 15 milímetros de mercúrio. Como o filtrado glomerular não contém proteínas, então quase que a pressão oncótica como o filtrado tubular não contém proteínas, então a pressão oncótica no túbulo é quase igual a zero, porque ele é um líquido que é pobre em proteínas. Então, temos aqui os valores por convenção de cada pressão. A hidrostática capilar no interior do glômerulo é de 55 milímetros de mercúrio. Eu disse que é um intervalo, mas por convenção é 55 milímetros de mercúrio. A hidrostática tubular, ou seja, a força que o líquido ou o filtrado exerce nas paredes do túbulo, é de 15 milímetros de mercúrio. E a oncótica capilar, ou seja, a força que as proteínas exercem dentro do capilar glomerular, é de 30 milímetros de mercúrio. Isso para dizer que se nós agora pegarmos esses dados e colocarmos nesta fórmula, nós vamos encontrar então o resultado. Então, primeiro é fazermos variação da pressão, variação das pressões. Primeiro é pegar hidrostática do capilar glomerular, que é 55, menos, ou vamos subtrair, 15 milímetros de mercúrio, que é quem? Que é a hidrostática tubular. Então, vamos ter 55 menos 15 vai nos dar 40. Então, achamos o resultado da variação da pressão. Lá para cima, temos variação da pressão menos a pressão oncótica do capilar glomerular. Então, vamos meter 40 menos a pressão oncótica. Qual é o valor da pressão oncótica? 30 milímetros de mercúrio. 30 milímetros, então vai ser 40 menos 30, vai dar igual a 10.
Como interpretar o resultado? Aí diz, se a pressão efetiva de filtração, ela em geral é superior a zero. Se ela é superior a zero, vai favorecer a filtração glomerular, vai favorecer com que o sangue saia do capilar glomerular e sofra a pressão e é filtrado produzindo urina. Se ela for menor que zero, se for uma pressão negativa, -1, -2, -3, então não vai ocorrer filtração. O sangue não vai conseguir sofrer filtração a nível do glomérulo. Isso para dizer, então, que existem algumas patologias que podem alterar essas pressões. Por exemplo, patologias obstrutivas, por exemplo, no homem, pessoas com neoplasia da próstata, tumor da próstata, hiperplasia prostática benigna, vai causar obstrução do fluxo urinário e essa obstrução vai elevar a pressão arterial a nível do nosso túbulo e ao elevar essa pressão a nível do túbulo, você não vai conseguir fazer então o processo de filtração. Patologias que aumentam o número de proteínas no capilar glomerular, como por exemplo mieloma múltiplo, né, vai aumentar a pressão oncótica e vai alterar esta pressão. Então dou por terminado aqui então esta apresentação. Para você que chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa o teu like, porque eu sei que essa explicação valeu muito para si e agregou muito conhecimento para você. Então, ativa o sino das notificações, subscreve o canal e deixa o teu like aqui. Obrigado por estares ali do outro lado.